sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curada for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Uma boa noite. Eu quero acolhê-lo, acolhê-la, e eu faço com uma palavra do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, onde o profeta diz o seguinte: Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Uma boa noite, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez a esse momento, conversas à mesa. Aqui acolhemos vocês também em nosso lar. Queremos ter um momento bem especial de diálogo e de conversa também com você, com sua família. Que bom que você está aí participando conosco. Também aproveito esse momento já para agradecer a Lilian, ao Charles, a Larissa e a Isabela por estarem conosco nesta noite também trazendo o louvor. E assim também iniciamos cantando. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Ouvimos da palavra para que não tenhamos medo. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o teu Deus. E não só esta palavra, mas nós temos na Bíblia muitas e muitas palavras que pedem para que a gente não tenha medo. Por exemplo, Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Como não ter medo se o tempo todo nós somos confrontados com situações que nos amedrontam? Doenças, a preocupação com o trabalho, com a segurança, enfim, são tantos os medos. Nós, pessoas cristãs, podemos ter medo? Claro que sim, né? Todas as pessoas são acometidas pelo medo nas mais diferentes situações da sua vida. Quando a gente olha e tem ao nosso redor uma realidade incerta, quando a gente precisa lidar com algo que a gente não consegue enxergar o fim daquilo e não consegue enxergar a solução daquilo, é quando a gente mais é tomado pelo medo. E eu penso nesse sentido, as mais diferentes situações. A gente está agora no meio dessa pandemia, mas também, por exemplo, se eu
perdi o meu trabalho, eu não tenho agora nenhum horizonte à frente. Se eu tenho uma pessoa que está doente, eu tenho medo de ir ao hospital, isso me dá medo, eu não enxergo uma outra solução, uma saída à minha frente. Então, quando eu não tenho a solução e não vejo a solução, eu sou tomada pelo medo. Ou seja, o medo tem a razão de ser, o medo tem uma causa. O medo tem uma causa. Ele me alerta para uma situação de perigo. E é interessante que daí eu lembro, por exemplo, as crianças, né? A gente ensina, a gente faz isso com as crianças. Eu fiz isso com o João também. Quando o João pequenininho, ele gostava muito de, quando via os bichinhos, né? Besouros, aqueles bichinhos de luz que caíam, e ele, em todos eles, ia lá, queria tocar, queria mexer, e a gente precisava ensinar, e precisou ensinar ele que isso era perigoso. Então, a gente precisou incutir nele medo, porque nós tínhamos medo, daqui a pouco vem uma aranha, um escorpião, ou sei lá o que, e ele tá lá brincando com o bichinho. Então, o medo ajudou a proteger ele. Então, você está falando que o medo tem uma função pedagógica, uma função de instruir. Eu penso agora, diante dessa pandemia, a importância também do medo. As pessoas que não têm medo, elas não tomam os mesmos cuidados, né? Nós precisamos usar máscaras, fazer higiene das mãos, não se aglomerar, ou seja, o medo faz com que a gente tenha uma atitude preventiva diante de todas as situações. Também agora nós estamos numa das maiores secas que o nosso estado já passou, e a gente lá na frente olha com o medo de não ter água, de uma escassez de água, e isso faz com que no momento atual eu então poupe a água, eu tome todos os cuidados. Então o medo tem de fato uma função de ensinar. Acho que um aspecto importante que a gente precisa cuidar é de como as pessoas têm usado muitas vezes a sua fé diante das mais diferentes situações de enfermidade. Tem pessoas que, por exemplo, gritam aos quatro ventos que elas têm fé em Deus, de que Deus está com elas e de que por isso elas não precisam temer e não precisam cuidar, nada vai acontecer com elas. Ter fé não é sinônimo de nada acontecer. Então, acho que assim, às vezes a gente mistura um pouco as coisas. O fato da gente confiar na presença, no cuidado de Deus, no Deus conosco, não nos torna superpoderosos. Não nos livra dos medos. Não é uma vacina que me livra da dengue, que me livra da gripe. Não, eu preciso continuar tomando os cuidados, eu vou precisar continuar tomando a vacina da gripe. E ali a função, então, novamente, deste tema que nós estamos falando, a função do medo. Jesus teve medo. Jesus teve medo. Se a gente pensar, Jesus, diante da crucificação, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas, ao mesmo tempo, ele coloca em confiança: mas não seja conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade. Ou seja, o medo faz parte da nossa caminhada como pessoas cristãs, né? Jesus teve medo. Eu lembro do texto de Pedro, em Mateus 14, os versículos 22 até 33, é um relato muito bonito, onde depois de um dia de missão, um dia de trabalho naquele lugar, Jesus estava cansado e, como era costume dele fazer, ele ia ao monte para ficar sozinho e para orar. E ele pediu que os discípulos atravessassem e fossem para o outro lado do lago. E eles foram, e Jesus foi para o monte. E no meio do lago, no meio dessa travessia, eles são acometidos por um temporal. Fortes ondas, ventos, e aí vocês imaginam, isso não era nenhum grande barco, nenhum veleiro, nem nada, era um simples barquinho de pesca onde eles estavam. E qualquer chuva e vento mais forte transformaria aquela viagem realmente num grande pesadelo. E eles foram tomados de profundo medo no meio daquela travessia. E Jesus vai ao encontro deles. Só que é interessante, se a gente olha, né? Peço que vocês olhem depois esse texto com mais cuidado, leiam com atenção. Eles estão lá
no meio desse temporal com medo. E Jesus vem andando em cima da água em direção a eles. Eles olham e enxergam aquele vulto branco, aquela imagem ou eles imaginam ser um fantasma. Exatamente. Então é interessante também, quando a gente tá com medo, a gente vê fantasmas. a gente começa a enxergar tudo. O que não existe. Exatamente. E tudo que tá ao nosso redor parece que só vai piorar. Não é possível que daquele meu sentimento possa vir a solução. E aí o mais interessante é o que Jesus fala. Ele diz, calma, né? Fiquem tranquilos, sou eu. E aí em Pedro acende a luz da desconfiança. Então, se é o Senhor, faça com que eu vá até aí. E aí Jesus diz calmamente, vem. E Pedro vai. E Pedro vai. E Pedro vai e milagrosamente Pedro consegue caminhar sobre as águas e está tranquilo, olhando para Jesus. Mas num determinado momento, diz o texto que Pedro é tomado pelo vento, pelas ondas, e ele dá atenção a isto. Ele começa a olhar para baixo, não olha mais para Cristo, e quando ele olha para a razão do seu medo, ele começa a afundar. Quando ele dá mais atenção à razão do seu medo do que aquele que é a razão da sua coragem, da sua fé, é neste momento que ele afunda. Então esse texto é muito interessante. Ele não elimina o medo, não elimina a razão do medo, mas Jesus se apresenta como aquele que é capaz de nos tirar do medo desde que estejamos olhando em direção a Ele, ou seja, então, focados. Bem claro, né? Talvez a pergunta para nós é também agora, nessa noite, quais são os nossos medos? Quais são as coisas que têm nos deixado também apavorados, ansiosos, inseguros? E o convite que Jesus faz a Pedro, ele faz também para nós. Caminha em cima do teu medo, enfrenta o teu medo, passo a passo, olhando para frente. Não focando, não colocando toda a atenção naquele medo, olhando para frente, olhando para Jesus, olhando para Deus. E aí, a partir daí a gente consegue encontrar saídas, consegue encontrar forças. E aqui talvez dá pra gente voltar, né, naquilo que a gente disse antes, né? Nós não nos tornamos super-heróis, não nos tornamos imunes por sermos pessoas de fé. Mas justamente a fé, a certeza da presença, do amor e do cuidado de Deus, nos dá uma serenidade, nos dá discernimento, nos dá a capacidade de olhar para essa situação que a gente está enfrentando e de dizer, isso não é o fim. E perceber que quem reina em nossa vida é Deus e não o nosso medo. Assim como cantamos antes, reina em mim, Senhor. Esse é o nosso desejo, que Deus possa reinar sobre toda a nossa vida, sobre todos os nossos medos. E cada pessoa tem os seus medos, eles são diferentes, né? São tantos os medos. E assim como nós ouvimos na canção do começo também, né? Apesar do que acontece comigo, apesar do sentimento que a gente tem, Deus continua sendo Deus. Apesar de uma oração que não foi atendida, Deus continua sendo Deus. E quem disse que não foi atendida, do nosso ponto de vista talvez não, mas do ponto de vista de Deus sim, no tempo de Deus. Muitas vezes a gente diminui Deus, a gente desfaz a essência de Deus por conta de algo que a gente acha que não aconteceu. Se eu pedir para Deus que Ele me tirasse o meu medo e que Ele me tirasse a minha insegurança, que Ele me tirasse todas essas ansiedades da minha frente, e isso não aconteceu da forma como eu pensei, eu digo, então Deus não é mais Deus. E essa canção é tão linda, ela diz, não, a essência de Deus é a mesma, independente do que acontece comigo. E eu não consigo mudar isso, nem que as coisas não tenham sido da forma como eu pensei. Deus continua sendo Deus, apesar de a porta ter fechado, né? Apesar daquilo não ter acontecido como eu pensei. Que libertador é isso, que apesar bom que é assim. Dos meus medos continuarem, Deus continua sendo Deus. E eu acho que é nessa certeza que nós queremos descansar, nesta certeza que nós queremos confiar. E
Para concluir o nosso diálogo, quero partilhar uma palavra de Paulo aos Filipenses, onde ele diz assim, eu acho que esta palavra é oportuna neste momento de conversa. Filipenses 4, 6 a 7, diz assim: Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. É nesta certeza que nós queremos entregar todos os nossos medos, nossas ansiedades, confiantes de que Deus, sim, está no comando. Ele é Deus. Amém. Amém. Se você está com a sua família, com seus filhos ou com esposo, esposa, quem está aí ao seu lado? Quero convidar que vocês possam sim se dar as mãos nesse ambiente familiar e também assim se unir conosco em oração. E nessa oração, entreguem também nas mãos uns dos outros todos os medos. Entreguem nas mãos de Deus todas as preocupações, todas as angústias, tudo aquilo que está difícil de carregar sozinho. Por isso, assim como a gente conversa um com o outro e também conversa aqui com vocês, que vocês possam também conversar com Deus. Oramos. Querido e bom Deus, nós confessamos e reconhecemos sim que nós temos medo. Medo de ficarmos doentes, medos de não termos trabalho, enfim, medos e mais medos. Mas todos estes medos, eles se tornam menores quando nós podemos dar as mãos uns aos outros, auxiliarmos uns aos outros e especialmente quando confiamos de fato que Tu estás conosco e que segura firmemente a nossa mão. Assim entregamos todos os nossos medos em Tuas mãos, confiantes de que és um Deus que nos encoraja. Amado Pai, obrigado por segurar as nossas mãos. Obrigado também por nos amparar nesse tempo em que às vezes olhamos para frente e não conseguimos enxergar saídas. Sim, o medo toma conta de nós, mas nós conseguimos sentir o Teu amparo, conseguimos sentir que Tu nos sustentas e Tu nos abrigas. Graças Te damos, Senhor, por isso. Graças por habitares em nossa casa, em nosso lar. Obrigado também por nos dar este tempo para a oração, para o diálogo, esse tempo para crescermos também juntos na fé. Senhor, vem agora e abençoa a nossa família. Abençoa também as pessoas que estão longe, as pessoas que nós não podemos abraçar, mas queremos bem. Guarda cada uma delas sob a Tua proteção e o Teu cuidado. Por Cristo Jesus é que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Tenham uma noite abençoada. Amém.